Oi, oi. Quem vai entrando, já finalizando, como é que tá aí? Se melhorou? Se melhorou a trava da internet? Uhum. Sim. Noite. Vamos ver se agora vai. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Então, agora sim! Simbora. Embora. Então, assim, eu queria bem melhor. Ótimo. Boa noite. Então, dito isso, né? Enfim, queria que você mesmo pudesse fazer sua apresentação, Alexandre, falar um pouquinho sobre sua caminhada, sua trajetória, falar um pouquinho como começar, como foi essa caminhada para chegar nessas discussões, nesses, né, nessas reflexões sobre a temática de hoje, né, que a gente vai falar sobre o abuso e o afeto na formação dos homens. Então, como é que vem Certo. sendo, como é que foi e vem sendo essa caminhada? Tá certo, Ju. Falar um pouco então. Quero novamente agradecer o convite. Fico muito feliz de estar reencontrando contigo aqui. Tem um registro assim muito carinhoso, afetivo e também de muita aprendizagem contigo, né? Pelas coisas que a gente viveu juntos. E você falou de um modo muito pessoal, né? Sobre como esse tema te tocou. Então eu me sinto também muito convidado a falar de um modo muito pessoal, né? E ir chegando a esse tema. Começar dizendo assim que eu sou, né? Nasci em uma família de homens. O meu pai teve 5 filhos homens. Aliás, eu me confundi agora. Meu avô teve 5 filhos homens. Meu pai era o mais velho deles, todos homens. E meu pai teve 4 filhos biológicos, os 4 homens também. Então, Aham. eu vivi muito, né, nesse contexto da convivência com homens dentro de casa, né? Então, minha mãe era a única mulher na casa, né? Quando a gente ia para os momentos de família, principalmente a família paterna, né? A família do meu pai, eram também muitos homens, né? E isso, com certeza, é uma marca muito forte, assim, né? Da minha constituição, né? Esse convívio intenso com homens, tendo muitas referências na família, né? De homens. E Uhum. aí, assim, uma experiência que me marcou muito, ainda no final da minha infância, né? Na verdade, eu posso até falar assim, ainda um pouco antes, né? Ainda no meu período de infância, a presença do meu avô paterno, ela foi muito forte na minha vida, né? O meu avô, ele tinha uma presença muito marcante com a gente, ele era muito disponível, né? Eu devo a ele assim o meu carinho com a yoga, por exemplo, né? A primeira vez que eu tive contato com a yoga era eu criança vendo meu avô fazendo uns exercícios que eu achei super engraçados e Aham. incomuns assim, e aí ele me apresentou a yoga, né? Ele como
meio autodidata, lendo Hermógenes na época, né? E aquilo tudo assim foi um universo que foi se descortinando. Mas meu avô ele também era militar, né? E ele também tinha toda a formação, né? Influenciada pelo momento cultural da época, né? De uma masculinidade bastante rígida, né? E eu me lembro de várias situações na infância aonde eu fui recriminado, por exemplo, quando eu estava com a minha mão desmunhecada, ou eu não apertava a mão de forma rígida, né? Ele dizia assim: "Que é isso, menino? Né? Homem tem que ter mão forte". Aham. E, e tenho muitos registros desse, de chegar com colar, com pulseira. Eu, desde criança, gostei dessas coisas, né? E ele olhar para mim assim, desconfiado, achando que isso era uma coisa que não cabia a um homem, né? E meu avô ele era extremamente afetuoso e presente. Ele foi muito importante em vários registros assim na minha vida, mas visivelmente essa marca cultural foi algo que, enfim, na trajetória dele também gerou muitos problemas assim em alguns relacionamentos, né? Sem querer em momento algum minimizar o meu avô, que eu honro muito ele como ele foi e os ensinamentos que eu recebi, mas um dos meus tios, que já faleceu e que também se chamava Alexandre, né? Um tio que eu tinha uma relação extremamente afetuosa, e ele era artista, músico, né, desenhista, também era um ótimo cozinheiro, né? Ele tinha assim maior habilidade com a cozinha. Foi um tio que na década de 80 ele descobriu a orientação sexual dele, né? E viveu a experiência da homossexualidade dentro de um contexto extremamente preconceituoso, né? No qual foi muito difícil para o meu avô, por exemplo, aceitá-lo, né? Mesmo com todo o amor que eles tinham no relacionamento, no vínculo familiar, né? Esse preconceito, né, cultural impedia, né? Desde que isso se tornou mais evidente na família. E o fato é que meu tio ele faleceu muito jovem. Ele faleceu mais jovem do que a idade que eu tenho hoje. Eu tinha 11 anos de idade quando ele faleceu e eu me lembro até hoje do dia, né, da partida dele. Me lembro da forma como eu senti a partida dele. E, e essas experiências assim são experiências muito interessantes porque é o olhar, né, para esses homens da minha família e ver que existem várias formas, né, de experienciar a masculinidade e que tem também muitos desafios atravessados pelas marcas culturais, pela socialização, e muitos desses desafios eles acabam limitando a experiência amorosa, né, a possibilidade de você estar presente com aquela outra pessoa no vínculo, na relação, na verdade, daquilo que se sente, né, e na abertura para poder trocar o que precisa trocar nessa existência. Uhum. E, enfim, esse tema ficou me atravessando, né? Eu, como a maioria dos homens na adolescência que vai descobrindo a sexualidade e aí participa dos grupos de meninos, aonde as nossas conversas, pelo menos as conversas que eu tive sobre sexualidade, elas, enfim, não eram, vamos dizer assim, tão educativas ou formativas, né? Elas, muitas vezes, a gente tratava da experiência sexual, do sexo, de uma maneira que não existia uma visão mais profunda dessa experiência, né? A questão também de olhar para as mulheres, né, como uma conquista, vamos dizer assim, né, como uma possibilidade de se sentir mais homem,
por ter tido um relacionamento afetivo, sexual. E tudo isso é bastante confuso, né? Para qualquer homem que vai se socializando e a gente vai conhecendo o nosso corpo e nessa relação, então isso tudo vão sendo marcas também que vão constituindo a gente, né? Bom, então eu, como vários outros homens e mulheres, né, acredito que vivi esse período bastante conturbado, então, da adolescência e início de juventude, com diversos relacionamentos, onde era difícil cultivar, por exemplo, uma integridade nos vínculos, né? Então, aquela coisa de trair, ser traído, apesar de querer pactuar uma fidelidade, né? E às vezes abrir mão da fidelidade, mas sofrer com isso também. Enfim, todas essas histórias de atravessamento nos relacionamentos e a dificuldade também. Boa noite, gente. Eu estou aqui falando, né? Não sei se interage, mas enfim, né? Essas histórias vão sendo atravessadas. Uhum. E no período que eu estava no final da minha adolescência, início da juventude, optando aí por um caminho na vida adulta, né? O que é que eu vou ser quando crescer? E eu não Uhum. sabia muito bem o que eu queria ser, né? Eu acabei indo para a psicologia, né? Mais por uma intuição do que por uma decisão assim consciente. O que eu, de certa forma, sentia é que eu tinha muita confusão sobre mim mesmo. Uhum. Muita confusão. Você disse aí, quando se apresentou, que é uma buscadora, né? Uhum. Então, naquele período, eu tinha um certo entendimento de que eu estava perdido, né? Aí talvez eu pensei, quem sabe a psicologia me ajude a tentar entender um pouco mais sobre a mim mesmo. E aí foi quando eu comecei a mergulhar nesse mundo da psicologia. Tive a grata oportunidade de ter uma professora chamada Mercedes Cabral, que foi minha orientadora de pesquisa durante 3 anos e foi quem me introduziu todo o campo dos estudos de gênero. Era um tema que até então eu desconhecia e foi através desse contato com ela que eu comecei a tomar contato com esse debate sobre o tema de gênero, a princípio trabalhando muito olhando para a realidade das mulheres, né? Porque, de certa forma, se existe algum mérito, vamos dizer assim, em tratar essas questões relacionadas à socialização masculina, às masculinidades, né, em muito a gente deve agradecer e honrar as mulheres, né, que fizeram questão de, principalmente nesse último século, né, contestar muito, de forma justa, inúmeras questões que fazem com que a gente tenha que olhar para a gente, né, e perceber não apenas muitas vezes as relações desiguais, injustas e violentas que acontecem entre homens e mulheres, mas também olhar para todo o ônus que envolve essas experiências de socialização nas quais a gente, enquanto homens, também acabamos assumindo determinados caminhos. E nesse contexto todo, eu pude me debruçar então nessas temáticas de gênero e aí foram pelo menos uns 10 anos assim, muito envolvido com isso, né? Comecei a fazer algumas formações também, já em movimentos sociais, em organizações feministas, e depois me engajei em uma organização feminista que trabalhava com homens, o Instituto Papai em Recife. E passei durante 2 anos trabalhando internamente, e depois passei mais 2 anos fazendo assessoria para o Instituto Papai. E durante esse período também fiz um mestrado em antropologia, no qual o meu foco de estudo foi também essa questão de gênero, né, trabalhando com homens, com jovens homens e olhando para todo esse processo de socialização. Paralelamente a isso, né, eu fui me trabalhando também terapeuticamente. Assim como você foi falando aí
diversas terapias que você tem trazido, né, para partilhar com as pessoas, eu fui também em busca dessas diversas terapias, né, e foram elas que foram me ajudando a me curar. Em muitos momentos, inclusive homens, né, terapeutas, que também foram servindo de referência para mim, para olhar e mirar outras masculinidades também. E aí, nesse contexto, né, eu retornei assim ao trabalho dessa temática de gênero. Tem um pouco mais de um ano, quando a gente construiu um grupo aqui de homens, um grupo voltado, né, para o trabalho com homens. E nesse grupo, que inclusive a gente tem tido a oportunidade de receber até pessoas aí de Coité, né, Ju? Ulisses e Tiago, né, que têm participado quando a gente transformou o trabalho em ambiente online, né? E eles chegaram e têm participado, e super bacana isso. Então, nesse contexto de retorno ao trabalho com homens, também imbuído aí dessas diversas formações terapêuticas e de vivências, eu tenho também olhado, né, para essa questão da socialização e da formação masculina, não só sob a ótica dos estudos de gênero, né, como também pela influência dessas bases terapêuticas. Né? Hoje eu sou pai, tenho 3 filhos, 2 filhos homens, seguindo aí a tradição familiar, né, fazendo muitos homens. E, e nesse processo todo, muita coisa eu vivi, né? Então, aí daí vem essas temáticas, né? A gente refletir um pouco sobre essas marcas de abuso, de violência na formação masculina, que muitas vezes a gente olha, né, para toda essa denúncia das mulheres, extremamente necessária, né, do abuso e da violência sexual que acontece com as mulheres, e é uma realidade social, cultural extremamente trágica, né, que precisa ser vista, olhada, cuidada, mas a gente às vezes não consegue perceber também que na formação dos homens existem também uma série de abusos. Só que esses abusos, eles podem ser inclusive de violação sexual, de violação corporal. Isso acontece e também não é incomum, não é uma coisa incomum, né? Mas também existem muitas outras formas de abuso do corpo que são bastante recorrentes na socialização masculina, né? Como, por exemplo, a violência física, né? Então, muitas vezes, os meninos homens são muito estimulados, né? Incitados nas relações de socialização, usar da força física, né? Da agressão física, do contato físico violento com os outros para se afirmar ou para decidir determinadas coisas, ou para opinar sobre determinadas coisas, ou para se colocar de uma forma que considera respeitoso, né, dentro do grupo social. E tudo isso tem um impacto tremendo, porque o que a gente está falando aí em última instância é, é a mesma dimensão que tem a ver com esse limiar de invasão no corpo, né? Só que sob outras formas. Mas o que a gente está falando é essa experiência de invasão, que muitas vezes vai se dando na Constituição e se perde, né, de vista um contorno de limite que seja saudável. E daí, entre ser invadido fisicamente em uma briga, né, e passar para outros tipos de invasões, o limite é muito tênue, né? E muitas vezes essas coisas elas se confundem na constituição da pessoa. Quando eu trabalhei com adolescentes infratores, e muitos deles cometiam diversas infrações, eu vi nas pessoas que eu acompanhei, nas histórias de vida, que só se envolviam em assassinatos, em violências físicas maiores, aqueles adolescentes que também tinham tido o seu corpo violado, né? Então, às vezes eram violações que receberam dos próprios pais, através de castigos, de violação física, porque isso também acontece muitas vezes.
Às vezes o pai ele tem uma atitude menos severa com a filha mulher, né, do ponto Uhum. de vista da violação do corpo, né? Isso pode acontecer. E aí o menino pode apanhar, o menino tem que suportar isso. Enfim, então são muitos elementos que fazem parte disso. Junto com isso, um outro elemento que é a pornografia, né, que muitas vezes é estimulada também nos meninos desde cedo. E isso também é uma forma extremamente violenta, né, de você ser introduzido à experiência sexual, de você ser apresentado ao corpo feminino, né, que é tão belo, né, e tão sagrado, e a forma muitas vezes como isso é apresentado é extremamente deturpada e se perde a noção muitas vezes da beleza, né, e da própria sacralidade. E aí, a sacralidade, eu não estou querendo dizer que é um conservadorismo ou de uma forma quadrada, eu não estou falando aqui de castidade, né? O sagrado, se for dar uma forma geométrica para ele, eu daria a espiral, né? Mas é justamente essa questão do encantamento desse corpo e de poder se encontrar nesse nível, né, de encantamento e integridade. É um desafio muito grande, né, nessa socialização. Enfim, acho que já falei um bocado aqui, né? Vamos bater bola aqui. Ah, mas eu tô aqui adorando, porque assim, você vai falando e vai vindo assim, um mundo de coisa na cabeça, porque, né, a parte dos atendimentos que eu já fiz, que eu faço, né, é muito interessante observar em muitos casos, né, dos homens que eu atendo, é, esse limite mesmo que você está trazendo aí, o como parece assim, é, em um processo de sofrimento, né, que normalmente quando chegam em um movimento de um sofrimento no corpo, inclusive, já chegam assim num limite do estourar, né, do explodir. E assim, o relato é de um silenciar muito profundo, né? E aí, nas tuas falas, né, nos vídeos, me veio um pouco dessa questão desse silêncio presente em alguns homens próximos, como meu pai, alguns relacionamentos que eu já tive, né? O como o silenciar acaba que quando, tipo, é como se vai juntando até que quando não suporta que vai conseguir falar alguma coisa. E Uhum. aí quando fala alguma coisa já é explodindo, estourando. Então, eu queria que tipo, você pudesse assim trazer um pouquinho desse olhar aí que você vem construindo em torno dessa construção, né? Quais são esses abusos que ocorrem, né? De que modo isso acontece? E, Uhum. e, né? E lá em uma das falas você falou um pouco sobre o como esse processo do abuso no outro advém muito desse abuso que você trouxe agora, vivido pessoalmente no corpo, na vida, mas que ao mesmo tempo tem esse silêncio que vai ocultando de forma, me parece, ainda mais intensa. Porque, de algum modo, as mulheres, assim, de modo geral, né, generalizando mesmo, não são todas, óbvio, me parece ter uma disponibilidade maior para fala, né? Enfim. Sim. Acho que alguns anos atrás, um grupo de pessoas que trabalha com essa discussão de homens e masculinidade lançou até um documentário chamado O Silêncio dos Homens, que está facilmente disponível no YouTube. Um documentário bem interessante que aborda essa temática. Eu diria assim que essa dimensão do silêncio que você traz, na minha experiência,
tanto pessoal, né, quanto também nas minhas experiências de trabalhos terapêuticos, educativos, ele tem uma relação direta com o medo, né? Uhum. É isso que eu sinto muito forte. Bom, a gente fala muito dessa ideia de que o homem não chora, né? Todo esse estereótipo criado, dessa imagem, né? De que o homem não chora. E isso, enfim, está se diluindo, né? Ainda bem, em muitos grupos, muitos contextos, mas ainda tem um registro muito forte disso. Eu diria que um outro registro também tão estereotipado e forte é a ideia do homem destemido, né? De um homem que não sente medo, ou de um homem que está lá porque ele Aham. tem que proteger, né? Proteger o ninho, proteger, sei lá, os filhos, proteger a esposa, proteger a família, ou proteger, por mais que ele também seja um agressor, né? Até um violentador dentro daquele contexto interno, mas para o mundo externo ele está ali, né? Atento, tenso e com essa intenção de proteger. Enfim, essa dimensão do silêncio, ela tem uma conexão direta com esse medo profundo. E até, inclusive, uma inconsciência desse medo profundo. Né? Uma dificuldade do próprio homem se apropriar conscientemente do medo, desse sentimento, dessa emoção, que é uma emoção, né, primária de todos nós, né, da espécie humana, mas que é muitas vezes um sentimento e emoção que as pessoas não se apropriam, né, e muitas vezes atuam. E aí, né, quando você fala da explosão, Ju, é muito interessante a gente ver, porque hoje, por exemplo, do ponto de vista até das teorias, né, do funcionamento do sistema nervoso, de toda a compreensão do funcionamento biológico do organismo, a gente Uhum. sabe que diante de uma situação, né, de intenso perigo, por mais que isso seja uma experiência subjetiva, ou seja, às vezes eu sofri uma ofensa, né, uma ofensa de alguém próximo meu, mas aquilo chega para mim como uma situação avassaladora, né? Então, diante de situações, né, de intenso perigo, de tensão, a resposta, né, a essas situações é de lutar, ou seja, partir para a briga, aumentar o tom de voz, né, xingar, ofender, ameaçar, né, fugir, né, Uhum. luta, fuga, fugir, ir-se embora, né, e aí é muito comum, por exemplo, a gente vê que na história social muitos homens fogem, saem de casa, vão embora, né, a gente está falando de respostas primitivas ao medo, né, a situações ameaçadoras. É uma situação ameaçadora, as respostas mais primitivas são essas: lutar, fugir ou então colapsar, né? E aí o colapso ele pode ser um adoecimento, ele pode ser o silenciamento propriamente dito, né? A pessoa silencia e pode ser também a própria morte, né? E a gente vê também que os homens, né, estatisticamente morrem mais cedo, partem Uhum. antes, né? Colapsam, né? Pela própria dificuldade de sustentar muitas vezes esse modelo, né, enfim, de ser homem que foi escolhido, né? Então é um desafio muito grande. Então, quando a gente fala do silêncio, né, eu venho muito, a minha percepção está sendo muito ameaçador. Às vezes ele está botando medo, mas isso é só um espelho, é só um espelhamento, um reflexo desse próprio medo interno que essas pessoas estão vivendo. Eu tomo para mim a imagem do nosso presidente, né? Para mim, quando eu olho os olhos dele, quando eu vejo as atitudes dele,
eu não consigo imaginar que ele não esteja sendo mobilizado por um medo muito grande. E daí, né, as respostas são as mais atrozes, né, de luta, né, é um combatente contínuo, né, é um capitão do exército que inclusive saiu por conta de conflitos aí, né, de coisas, enfim, sem querer politizar para esse lado o nosso momento, mas tomando como referência, né, ele que é um símbolo, um personagem público e social, eu acho que fala muito também de um modelo de homem e de masculinidade que representa e que é bastante comum na nossa realidade social, senão ele não Sim. estaria, inclusive, ocupando, né, essa função maior do Estado. Uhum. E me fala assim, me fala e fala para, né, para quem está aqui. É, é, quais os caminhos que você acha que pode, de alguma forma, contribuir? Podemos, no todo mesmo, né? Não só os homens, mas nós também, mulheres. É, no seu ponto de vista, quais os caminhos de forma mais, né? Enfim, porque tem vários, mas qual o caminho que você acha que você pode trazer aqui que pode contribuir de alguma forma, pode tocar de alguma forma para essa transformação desse lugar, Uhum. desse masculino, né? Desse homem que está continuamente no medo, né? E eu vejo que é uma coisa da sociedade em si, né? Então tá muito nesse padrão aí do medo mesmo. E como enfrentar ele, ou conviver, ou transformar a relação que se tem com ele, o medo é desafiador, né? Mas assim, eu entendo também que nós mulheres também alimentamos esse processo, né? E eu acho que todos nós, de algum modo, podemos contribuir para esse processo de transformação, né? Então, se você Sim. puder, sobre algumas ideias, de repente, que. Porque, por exemplo, você fala dos grupos de homens, isso é uma realidade mais palpável, mais concretizada aí em Petrolina, né? E quando a gente chega mais para o interior, isso ainda tá, tipo, engatinhando, né? Então, assim, é meio que como dar um movimento para isso, nesse sentido, assim. Uhum. Bom, você já está fazendo um movimento aí, né? Eu acho Hum, que você, enquanto mulher, né? E aí estendendo para as diversas mulheres, né? Que se abrem para poder olhar para isso e se esforçam para dialogar sobre isso de uma maneira mais aberta, né? Querendo reconhecer também essa realidade, querendo olhar para ela de uma forma mais cuidadosa, é um movimento já fantástico, porque isso, né, se for exercitado cada vez mais e mais nas relações íntimas, né, nas relações familiares, a gente vai ganhar muito, porque muita coisa pode ser repensada a partir daí, né? De poder explicitar os incômodos, de poder falar das dificuldades, né? De poder, inclusive, reconhecer, né, os medos, como a gente estava falando agora, olhar para o silêncio e entender, opa, tem uma pessoa aí que tá amedrontada, né? Que tá insegura, por mais que ela possa estar com a roupagem de alguém que é senhor ou senhora de si. Então, olhar para uhum, esses elementos é importantíssimo. Acho que um outro movimento, como você falou, é a experiência dos grupos. Hoje, com os recursos digitais, né, com o trabalho online, até o fato uhum, das pessoas morarem em locais talvez com menos acesso a atividades presenciais desse tipo,
Pela internet hoje existem muitas e muitas possibilidades, né? Essas propostas de grupo de homens vêm crescendo muito, né? E existem várias possibilidades, vários estilos também de trabalho, e isso pode garantindo uma maior afinidade e até possibilidade de escolha, né, para os homens. Um outro aspecto, né, fundamental também é os homens se tocarem, assim, né? Literalmente se tocarem, né? Eu me tocar, porque assim, se a gente passar a ter mais consciência de nós mesmos, olhar para os nossos caminhos, as nossas escolhas, o risco da gente se dar mal, vamos dizer assim, é muito menor, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa olhar. E aí, no dia a dia, olhar para isso, se tem algum amigo, alguma amiga que você confia, que você tem vínculo, conversa, né? Abre para papear sobre isso. É muito interessante, porque, assim, nas experiências com grupo de homens, o que eu observo é que existe até uma saturação, né, dos homens em relação a esses modelos mais tradicionais de socialização. Então, é uma insatisfação que tem sido Uhum. crescente. Eu, né, apesar da gente viver um momento social, às vezes, que a gente vê grandes polaridades, a gente vê o acirramento de violências diversas, ao mesmo tempo, eu percebo um movimento também muito grande de pessoas percebendo a saturação disso, percebendo a saturação desses espaços onde as pessoas são violentas, são hostis nas suas comunicações, né, de ambientes que são excessivamente competitivos, excessivamente, enfim, violentos. Então, sinto que essas coisas estão acontecendo também. Fundamentalmente é isso, é a pessoa olhar para si, querer cuidar, né? E a grande questão, eu acho que deve mover a gente nesse movimento tem muito a ver com o que você falou no início, Ju. E isso não é diferente para homem e mulher, pelo menos eu não vejo desse modo, que é Sim, buscar o nosso caminho, né? Se conectar com o sentido da nossa existência, com o que a gente veio fazer aqui, ou enfim, ou se descobrir. Né? Somos uma contínua metamorfose. Ou seja, se determinadas coisas que foram constituídas na nossa identidade, na nossa visão do que é ser nós mesmos, está incômoda, está desagradável, está dolorosa, a gente pode, né? Não tem para que sustentando, não tem para que ficar sustentando tanta dor, tanto peso. Né? Eu acho que o momento que a gente vive é um momento de se abrir, né? Se abrir para as transformações. Já tem muito sofrimento nesse mundo, então que a gente possa fazer da nossa vida, né, um caminho de poesia, de leveza, e quando vier a dor, que essa dor seja honrada, que a gente possa honrar essa dor e aí aprender com ela, né? E ir em busca de um caminho que seja de maior proveito. sim, sim. Alguns homens, então, estão aqui também se manifestando, né? O Manuel falou aqui que concorda com você. Ulisses falando que os ombros, né? Os ombros que suportam o mundo, ai, que suportam o mundo, né? Uma ideia constituída. E, assim, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, Alexandre, como é seu grupo online, né? O grupo de homens, como é que funciona, qual, né? Desenvolve um pouquinho aí como é a Certo. proposta. E Ulisses! assim, só para fechar a questão, é, porque assim, eu acho que passa e vê se faz sentido para você, de repente, por qualquer homem, né? Não necessariamente ser um psicólogo, não necessariamente, né, ser um terapeuta, criar esses espaços, né? A possibilidade de criar um espaço de juntar homens para poder falar sobre essa masculinidade, sobre esse lugar. Enfim, eu não sei.
O que é que você acha dessa possibilidade e fala sobre o teu grupo? Certo. Fiquei contente de ver o Ulisses aí. Que bom, tinha falado de você, Ulisses, no começo aqui da nossa live. E estou vendo que Soraya também apareceu por aí, que é mais ou menos do teu período lá da formação, né? Nossa, faz tempo que eu não. Da turma. Ah, que legal, que Aqui massa. perto, inclusive. Ela mora em Valente. Sim, sim, que massa. Então, o grupo de homens, né, ele é esse espaço, assim, né, fundamentalmente eu estava falando da nossa socialização masculina. E como muitas vezes esses espaços sociais, né, que nós fomos formados, eles acabaram sendo dolorosos, em alguns aspectos traumatizantes, e esse grupo é uma tentativa de reparo disso, da gente poder estar entre homens, mas podendo se comunicar de uma maneira respeitosa, de uma maneira pessoal, íntima e sem julgamento, sem crítica, né? Tendo a oportunidade então da gente se acolher, né? E sem precisar contar vantagem de nada. Pelo Sim. contrário, né? Da gente poder, inclusive, falar dos nossos percalços da vida e se identificar, inclusive, com tantas histórias que acabam sendo próximas, se não no enredo, né, nos sentimentos, nas vivências. Então, nesse sentido, a ideia é que o grupo seja um espaço de reparo mesmo dessas experiências dos homens com os homens, né? Porque esse grupo é um grupo exclusivo para homens. Isso não invalida, né, de homens participarem de grupos com mulheres e outros contextos que isso também tem uma potência maravilhosa, né? Mas nesse grupo específico a função é essa, né? Desse reparo social, da gente se sentir incluído, integrado e pertencendo, né? Por sermos nós mesmos naquele espaço, sem precisar estar desempenhando nenhum outro tipo de papel. E aí, como eu tenho uma formação em psicologia corporal, né, análise bioenergética e também em constelação, então eu acabo utilizando recursos, né, da psicologia corporal, da constelação, para também moderar o trabalho, mas é um trabalho que parte muito também de trocas de experiências, né? Assim, todos que participam geralmente dizem que o momento mais rico do grupo é quando se abre para as partilhas, para as experiências. A gente Aham. geralmente tem alguma temática, inclusive o próximo grupo, né, que a gente vai realizar é um por mês, o próximo grupo que vai ser agora em outubro, no dia 17. Essa semana agora eu devo estar divulgando o próximo grupo. Então, a temática que a gente vai direcionar ao trabalho é a temática da fidelidade, né? Que é um tema que surgiu no último grupo. Geralmente a gente vai trabalhando temas e aí vai surgindo algum tema e surgiu no último grupo. Muitas vezes eu trabalho essas temáticas a partir de conexões com símbolos arquetípicos do masculino. Isso Uhum. tem uma referência nesse campo, né, que você falou no começo, do sagrado masculino, que é uma outra linha também assim de compreensão dessas discussões de gênero, que tem a ver com uma visão muito influenciada, né, dentro do campo da psicologia, pensando aí a psicologia profunda, a psicologia transpessoal, como também influenciada pelas tradições xamânicas, por todos esses saberes mais tradicionais, né, dos nossos povos originários indígenas, dos povos de matriz africana, que tem uma conexão muito mais direta com a experiência da espiritualidade e que trazem também essa dimensão para que a gente possa olhar, né, a experiência masculina e entendendo a espiritualidade aí como um caminho de sentido para a vida, né? Como um aspecto fundamental, vamos dizer assim, da constituição da integridade na vida.
Então, a proposta do trabalho é um pouco essa, a gente se encontra uma vez por mês, o grupo tem uma duração de 3 horas aproximadamente, e tem acontecido em formato assim, né, online, digital. Sim. Aí eu geralmente divulgo pelo meu Instagram, se tiver alguém interessado aí pode se conectar lá. Semana que vem vai estar saindo a divulgação. E está sendo Coisa assim, para mobilizar os homens, acho que já tem dois de Coité, né? Os homens olha, aqui da região de Cisal, né? Eu esse estava grupo, comentando com você, que é de Queimadas também, sobre você. que E assim, maravilha! vamos mobilizar os homens aqui da região de Cisal para esse cuidado, né? Para esse olhar mesmo, né? Eu tenho um amigo, o Vitor, que ele já está meio que pensando uma estratégia de formar o grupo, mas é uma caminhada, né? Eles que está construindo isso aqui, por aqui. Então, Sim, assim, de forma presencial, no caso, né? Porque, assim, eu acho que esse vírus, apesar dos desafios que ele trouxe, ele também abriu um leque de possibilidades e de acessar, né, espaços como esse, sem necessariamente ter que ir para Petrolina, né? Tipo, poxa, e que massa, e que tem aí um olhar amplo sobre, né, a existência, você trazendo aí, né, o que faz sentido. Então, trazer a constelação, trazer a bioenergética para esse movimento é muito legal, muito gostoso. Aí, Soraya falando aqui, vamos, Ju, vamos, Soraya, vamos mobilizar os homens da região de Cisal. pois maravilha. Sejam bem-vindos, se quiserem participar do grupo, dou o maior apoio aí também. Se precisar do meu apoio, pode mediar o meu contato com o Vitor. Vai ser um prazer também estimular aí a possibilidade de grupos. Acho que é uma possibilidade assim muito valiosa, né? E a gente aproveitar essas oportunidades que a vida dá, né? Eu também não imaginava transformar esse grupo online até acontecer a quarentena e toda essa situação da pandemia. E uma coisa muito bacana, né? Eu tenho aprendido muito com essa experiência. Existem homens que foram assim mobilizadores da existência do grupo, né? Algumas pessoas que têm participado do grupo desde o início, Petrônio, Abílio, que estavam lá mobilizando e dizendo, não, vamos fazer um grupo e tal. Mas também muitos homens chegaram pelas mulheres, né? As mulheres dizendo, ó, oh, vá, participe do grupo, não sei o que, vai ser bom e tal. E aí alguns homens foram chegando através disso. E com essa coisa online, eu tive a oportunidade de incluir pessoas de outros lugares assim do país, alguns amigos que moram em Recife, moram em outros locais também, e que fazia um tempo que a gente não se encontrava, e nesse espaço também a gente começou a se reencontrar e construir um diálogo também em uma profundidade. Assim. Então tá muito bacana. Que massa, que massa. Sim, e aí o grupo ele tem se dado de forma, na forma de contribuição consciente, né? Então isso é uma Uhum, coisa também que eu tenho deixado muito aberto, né? E trabalhado já todo esse movimento de autonomia, né? Das pessoas em relação à possibilidade de contribuir com o grupo. Então isso é uma flexibilidade que tem também no processo que pode facilitar a participação de algumas pessoas. uhum. E essa ideia que eu, né, falei contigo, assim, de repente, não necessariamente, claro que com a formação, com um terapeuta, né, um psicólogo conduzindo, vai ter algumas especificidades, né, que algo mais geral não vai dar conta. Mas, de repente, não sei, me veio aqui que brotar dos próprios homens, de repente, e se permitirem vivenciar encontros com ideias diversas, seja do ponto, né, do ponto de vista artístico, com música,
ou com poesia, ou com, enfim. É, sim, porque isso existe também, né, no campo das mulheres. Assim, e o interessante é que existem os grupos também mistos, né? A gente está falando assim um pouco desse de forma separada, porque existem, né, grupos específicos para mulheres, grupos específicos para homens, mas existem grupos mistos, inclusive para trabalhar o masculino e o feminino junto, né, de forma sim, alinhada, de forma harmônica, né, e trabalhar esse cuidado nos dois vieses, porque todos nós, né? Alexandre é constelador também, fiz a formação em constelação. Todos nós temos o nosso masculino e o nosso feminino. E para além da constelação, né? Tem, enfim, uma série de estudos aí nas diversas linhas holísticas que trazem essa dinâmica do feminino e do masculino e da repercussão disso nas vidas, nas nossas vidas, né? Assim, eu sim. acho que é um tema assim, extenso, lindo, com muita coisa, com muita coisa ainda para ser trabalhada, para ser vivenciada, para ser refletida. Mas assim, eu sinto que as coisas estão chegando, né? E é muito, muito legal, sabe? Assim, fiquei muito feliz por você ter aceitado esse encontro, esse bate-papo, para a gente poder falar sobre esse tema que é urgente, né? Assim, eu fiquei realmente assim muito muito plena assim pela sua pela sua aceitação da proposta, né? Enfim, você sabe que tem todo um contexto. Eu faço terapia com a esposa dele, com Janaína, que está aí aparecendo de vez em quando. E tudo surgiu também a partir da pandemia. Foi o Alexandre que deu uma cutucada, assim, disse, Juliana, por que você não faz terapia com Janaína? E aí, assim, assim, está sendo muito bom, muito bom. Sou muito grata a você pelo toque, porque, assim, muita coisa vindo, muito trabalho, com muita profundidade. E, assim, sou muito grata aos dois, porque, né, eu vivenciei esse encontro com vocês dois há anos atrás, lá em Petrolina. E, E nunca imaginei, porque assim, morar aqui em Coité, não achei, né, que tinha possibilidade. Até estava fazendo contato com Janaína sobre o curso de constelação que, né, que tem no Integrar, que é o espaço dos dois, enfim. Mas assim, a coisa ficava meio que não ia porque por uma série de questões e aí surgiu a pandemia e, enfim, o mundo virtual se tornou mais possível, mais real e muita coisa fluindo a partir daí, né? E trazendo muita transformação para as nossas vidas. Então, apesar do mal-estar, dos desafios, das dores, do sofrimento que o vírus trouxe, né, para muitas pessoas, né? Também trouxe muita transformação, né? É perceptível como as pessoas estão mais sensíveis e atentas. E eu fico muito feliz. Então, assim, muita gratidão, Alexandre, pela sua presença, é, pela sua presença mesmo, né? Estamos, né, longe, mas estamos perto. E eu queria que você pudesse aí fazer suas considerações finais desse momento, desse encontro. E porque, né, o nosso tempo está quase provavelmente próximo. Acho que deve ter uns 3 minutos ou 4, porque a gente fechou e abriu de novo, né? Enfim, Sim. tem alguns minutos aí. Ju, também agradeço demais, né? É uma alegria, né, te reencontrar. É muito bonito, né, a gente viver essa perspectiva do tempo, né? A gente se reencontrar em momentos diferentes ao longo da nossa jornada. E aí a gente Uhum. retorna e se reencontra e vê, né, como a pessoa cresceu, como a pessoa seguiu, né? E isso é muito bonito, assim. Então eu fico grato de estar reencontrando contigo nesse momento aqui, né?
de ver teus olhos brilhando, de ver teu sorriso, de ver que você está aí caminhando na tua jornada, né, com os teus desafios se movimentando. Uhum. Fico muito contente aí com todos e todas que estiveram conosco aqui, né, um grande abraço e dizer que é isso, assim, eu concordo contigo, pensar que um trabalho de homens vamos dizer assim, é monopólio da psicologia, seria uma coisa completamente inadequada. Então, assim, quanto mais homens tiverem, né, querendo cuidar de homens, maravilha, porque inclusive, né, todos os homens que são pai, eles têm que exercer isso no dia a dia, né? Se não tem, deveria exercer no dia a dia, né? Dentro dos seus limites, mas se dando ao máximo. Então, do ponto de vista assim, né, da vida, todo homem mais velho, né, que tem a sua sabedoria, ele pode contribuir, né, com esse processo de formação de outros homens. Então, eu Uhum. acredito que, inclusive, os povos, né, nossos povos originários assim o fazem, assim o faziam. E isso, né, quanto mais essa experiência comunitária existir, acho que mais integradora vai ser. É lógico que dentro do nosso formato de sociedade, às vezes a gente precisa recorrer a especialistas, a profissionais, né? E esses ainda assim, né, também se dispondo humanamente a estar presente ali, né? E, Uhum. enfim, então são caminhos diversos, mas há espaço para tudo, né? Uhum. Nessa jornada, a grande questão é a gente ir em busca, né? E em busca dessa nossa jornada de coerência ética, de um caminho aí de integridade, de crescimento pessoal, que é uma jornada sem fim e sem volta. A gente vai Aham. dando passos. Aham. É, ou graças a Deus. Ainda bem que é sem volta. Vamos para frente. É, Manuel está falando aqui, infelizmente ainda há muita resistência entre os homens. E é verdade, né? Mas, assim, ao mesmo tempo eu vejo que também já tem muitos homens fazendo uma caminhada aí de busca, muitos. E é muito, muito bonito ver essa transformação mesmo acontecendo na vida, né? No social também, né? Quer falar alguma coisa sobre a fala de Manuel ou Alexandre? Eu concordo com o Manuel, né? É visível assim essa realidade e a gente também, enquanto assim homem, né? A gente às vezes tem toda uma empatia, um afeto, né? Com um amigo, com outros homens. A gente percebe determinadas coisas, mas às vezes não adianta a gente querer também mudar assim aquela pessoa. Às vezes Uhum. o desafio é a gente se trabalhar, né, e estar o mais fortalecido possível para quando aquela pessoa tiver de fato aberta a algum tipo de apoio, a querer olhar para determinadas questões, a gente tá lá podendo estar junto inteiro e dando suporte. Eu acho que esse é um Uhum. grande desafio, porque às vezes a gente pode enfim, ficar desmotivado porque alguns amigos não acompanham, porque as pessoas pensam diferente e tal. E isso, né, a gente não deve seguir desse jeito. A gente tem que se liberar também da expectativa que os outros compreendam o nosso caminho, né? E aí ir para esse nosso mergulho que é importante, se fortalecer e quando houver a possibilidade também de se encontrar com os outros que a gente tanto gosta nesse outro lugar, aí a gente encontra, né? Eu sinto isso muitas vezes, assim, com grandes amigos, com às vezes homens da minha família, que, né, tem conversas que eu posso ter com alguns, com outros, apesar de todo o afeto, a nossa conversa vai ser de outras coisas, né? Que gosto. Então é isso. Gente, gratidão a todo mundo que participou.
Gratidão mais uma vez, Alexandre. Logo, logo estarei com a Janaína também falando sobre as mulheres.